Olá, hoje eu vim conversar com vocês de dois erros que os alunos estão cometendo demais e quando eu vou revisar os trabalhos, vem muita coisa para resolver porque o professor ele não aprova de jeito nenhum se você fizer essas coisas que eu vou falar aqui. Então fica no vídeo porque esse vídeo vai te ajudar a economizar, muito tempo, vai por mim muito tempo, porque o que os alunos não fazem depois de dar um trabalho absurdo para fazer. Então bora pro vídeo. Se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like, se inscreve porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. Se você não conhece, fica até o final e se esse conteúdo te ajudar a escrever o seu TCC, seu artigo, seu trabalho acadêmico, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Vamos lá? O primeiro ponto que eu estou vendo que muitos alunos estão cometendo de erro ainda, embora isso seja extremamente falado, né, na norma da ABNT, isso seja extremamente falado na escrita acadêmica, é o fato dos alunos escreverem parágrafos sem a devida citação. E aí eu vejo que os alunos, eles também confundem o que é citação do que é referência. A citação, pessoal, é aquele autor-data ou aquela numeração que indica uma referência, né? Uma citação de um autor ali no parágrafo. Então, isso é uma citação. Por exemplo, você escreveu determinado parágrafo, lembrando que todo parágrafo deve conter de 4 a 8 linhas, mas eu não vou fugir do foco desse vídeo. E aí, no finalzinho desse parágrafo, você tem que falar, né, de onde você tirou essa afirmação. Então, você coloca lá o autor, vírgula, o ano, né, e fecha parênteses, isso é citação. A referência é aquilo que vem no final, é o estudo, né, desse autor que você citou, só que na forma de referência, onde vem o autor, o título, o ano, o link de acesso, a data de acesso, entre outras coisas também, tá? Então é importante separar isso. E o que a gente tem visto é que os alunos, eles estão fazendo a escrita do TCC sem colocar essas devidas referências, e isso é péssimo, porque depois para encontrar as referências, isso é muito mais difícil, é um trabalho super demorado, então é um serviço caro quando você pede para uma assessoria acadêmica como a minha fazer, então acaba que isso atrasa muito o trabalho, nem sempre o aluno ele consegue ter o prazo de entrega suficiente para que as referências, né, as citações que ele colocou sejam encontradas ali as suas devidas referências. Ou se não, né, o aluno ele simplesmente não coloca citação nenhuma no trabalho, né, nos parágrafos ali, e isso daí gera uma questão que a gente precisa encontrar citações para casar com aqueles parágrafos que o aluno escreveu. E isso é um trabalho bem demorado, porque quando feito de forma séria, né, quando não são autores inventados, ou quando a gente não coloca, né, estudos que não tem nada a ver com aquele parágrafo, a gente realmente leva o trabalho a sério, esse trabalho ele demora muito. Então isso atrasa muito ali, né, a questão do aluno entregar o seu TCC. Então as dicas que eu dou é a seguinte para esse caso. Você, aluno, precisa, quando for escrever o seu TCC, colocar a citação em todos os parágrafos, tá? Tem professores que já estão exigindo, é raro, mas tem professores que estão exigindo a citação em cada ponto. Por exemplo, se no seu parágrafo existem 3 frases, eles estão pedindo uma citação em cada frase. Mas isso ainda não é maioria, isso ainda é minoria, é 5% dos professores ainda, tá? De acordo com o que a gente atende na assessoria. Agora, todo parágrafo que você for escrever no seu estudo, incluindo a justificativa, você deve colocar. A não ser que a sua faculdade não queira que seja colocado, tá, na justificativa. A questão da justificativa ter citação ou não depende muito do professor. 50% pede com, 50% pede sem. Para não ficar na dúvida, é melhor colocar 100. Se ele pedir para tirar depois, a gente tira. É melhor do que você perder tempo escrevendo 100 e depois ele pedir para colocar, porque isso vai dar muito mais trabalho, entendeu? Então, tudo que você for escrever, contextualização do tema na introdução, você coloque. Só não precisa colocar, pessoal, nos objetivos. O objetivo não precisa, a hipótese não precisa, até a metodologia, dependendo do tamanho da metodologia, você precisa colocar. Se for metodologia bem um parágrafo só, não precisa.
Mas se for uma metodologia mais explicada, com um capítulo separado para ela, é interessante você explicar de onde você tirou a metodologia e o que é essa metodologia que você vai usar no trabalho. Então, tudo, pessoal, todos os parágrafos precisam ter citação, vocês não podem esquecer disso. E quando vocês colocarem a citação, não esqueçam de salvar as referências. Salvem em uma pasta no arquivo de vocês todos os PDFs utilizados, todos os estudos utilizados, porque você vai precisar de colocar essa referência no final. Não adianta ter só citação e não ter referência, e não adianta ter só referência e não ter citação. Precisa-se usar todos, tá? Você precisa ter todos os parágrafos com citação e precisa ter as referências dessas citações no final do trabalho. E não pode esquecer de nenhuma, assim como também não pode ter nenhuma além disso, tá? Então, isso é um erro que a gente está vendo demais. Está atrapalhando muitos alunos, está atrasando demais. Outro ponto também, número 2. Outro ponto também que está sendo muito visto nos estudos, né, de forma errada. Os alunos estão escrevendo TCC, artigo em tópicos, pessoal. Tópicos, não que seja errado, tá? Mas o que eu oriento é que vocês não façam. Escreve sempre em forma de texto. Vou botar assim, 80% dos professores, 70%, ali 80%, eles não gostam que escrevam tópicos, porque descaracteriza uma obra acadêmica, né? Uma obra bem escrita, com raciocínio. Não fica dando a impressão que é algo jogado, é algo que realmente se estrutura um raciocínio quando você escreve em forma de texto. Então, assim, raras as exceções quando você está classificando etapas, né? Claro que tem seus devidos casos para tópicos, mas na maioria dos casos tem como você escrever por parágrafos, tá? E assim, a gente pegou um estudo nessa semana que a pessoa colocava tópicos, toda hora tópicos, pessoal, não vai ser aceito, tá? Não vai ser aceito, vai ser perda de tempo enviar. Não envie, reescreva, porque o tópico ele dá muito volume. Então a pessoa pensa que colocando muito volume em tópico vai ser aceito. Não. E o tópico também, os tópicos, eles precisam ter citação, tá? Tudo precisa ter citação. Então, assim, evite, né? Coloque citação em todos os parágrafos, é a primeira dica. E a segunda dica é, não escreva em tópicos, evite ao máximo, a não ser que você realmente não tenha como, né? Seja alguma classificação de algo, enfim. Evite isso, tá? E por último, e que eu vejo ainda os alunos fazendo muito, é colocando muita citação direta. Pessoal, evite citação direta, porque a citação direta é o Ctrl+C ou Ctrl+V, só que com a devida citação, então ele deixa de ser plágio. Só que você não pode ficar fazendo isso direto. Você pode até citar, sim, o autor, mas dependendo do tamanho do seu trabalho, você não pode ficar colocando toda hora essa citação. Então, procure sempre escrever com as suas palavras, tá? Vocês sabem que eu tenho uma assessoria acadêmica, né, que a gente faz etapas aí de trabalho para alguns alunos, mas você escrevendo o seu próprio trabalho, você também consegue ter uma assessoria com a gente, né, sobre as etapas, se o seu trabalho tá bom. Aí, no caso, entra a orientação de TCC comigo, onde eu oriento você, falo onde pode melhorar, enfim. N possibilidades temos na nossa assessoria, mas se você não tem condições, né, de ter uma assessoria, né, não está ao seu alcance, esse vídeo é para te auxiliar. Então, são esses 3 erros que você precisa evitar. Escrever sem citação, não faça isso. Escrever em tópicos, não faça isso. E exagerar nas citações diretas, não faça isso. Bom, isso que eu queria falar com vocês, que é um erro que eu tô vendo que está sendo muito comum. Eu espero de fato que tenha ajudado vocês aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E bom, como eu não fiz vídeo na semana passada, essa semana vão ter 2 vídeos para vocês para compensar a semana que eu não postei, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.